Bom, começando pela retomada da minha formação em dança, eu poderia dizer que ela foi uma formação, vamos dizer assim, identificada com o momento que a dança vivia na Paraíba, né? Que era a Escola de Dança do Teatro Santa Rosa, onde todas as, vamos dizer assim, todas as mocinhas da época tinham que estudar balé, fazia parte da formação cultural de todo jovem daquela época, e para mim não foi diferente. Então, fui ao Teatro Santa Rosa e digo-lhe, hoje digo a todos que, com a experiência que eu tenho hoje no ensino da dança, posso dizer que foi uma formação muito avançada para a época, porque nós tínhamos naquele tempo recursos que hoje talvez nós não tenhamos nas escolas de dança aqui na Paraíba. Então, por exemplo, nós fazíamos aula com música ao vivo, piano, a pianista tocando, acompanhando nossas aulas. Eu tive como professores naquela época a professora Elizabeth, que vinha do Recife, não me recordo o sobrenome dela, mas a professora Elizabeth. Depois assumiu já como uma aluna que se projetava, era a professora José Dalva, então tivemos aula também com José Dalva. E as aulas, eu sempre digo isso, que elas foram determinantes na minha formação. Nós usávamos, e isso era muito marcante, foi muito marcante, inclusive na minha opção pelo estudo de línguas posteriormente, porque nós tínhamos as nossas aulas todas usando a nomenclatura correta, tradicional, internacionalmente reconhecida do balé clássico, que era a língua francesa. Então, todas as aulas, a nomenclatura era dita em voz alta dos passos que nós estávamos fazendo. Então, isso trazia uma educação também auditiva para a gente, pela música que era tocada ao vivo, pelo conhecimento das músicas que eram tocadas, mas também, fundamentalmente, pela terminologia dos passos de balé, que é uma terminologia universalmente reconhecida. Isso foi importante, inclusive, posteriormente, até na minha formação de profissional de educação física. Depois, no futuro, quando eu tive que lidar com desportos artísticos, por exemplo, a ginástica rítmica desportiva, que naquela época toda a nomenclatura que vinha para que nós fizéssemos as séries para as competições era escrita em francês e eram as terminologias usadas no balé. Então, aquilo foi um ensinamento que foi para a minha vida profissional, inclusive. Então, essa foi a minha formação inicial. Acho que de uns 8 a 12 anos eu fiquei no Teatro Santa Rosa, estudando dança no Teatro Santa Rosa, participando daqueles eventos. A época também era muito dinâmico o intercâmbio com Recife, até por conta de Elizabeth ser proveniente daquela cidade. Então, nós íamos dançar na TV Jornal do Comércio. Então, isso era um grande evento, né, para todos os alunos do Teatro Santa Rosa, era ir dançar na TV Jornal do Comércio. Então, nós tivemos essa oportunidade. Então, era muito efervescente a dança para aquele momento, vamos dizer assim, que nós vivíamos no Estado, em termos de cultura, em termos de artes. A dança tinha uma dinâmica muito própria e muito, vamos dizer assim, muito interessante para aquela época. Depois disso, eu tive a oportunidade já como estudante já de educação física, de conhecer uma professora chamada Hannelore Falbucci, do Rio de Janeiro. Ela é a mãe de Paulo Zulu, que todos conhecem, e foi uma grande mestre na área de dança para mim. Foi quem vamos dizer assim, me apresentou o universo da dança contemporânea, de uma linguagem que ela e a professora Helenita Sá tinham tentado traduzir para ensinar na Escola de Educação Física do Rio de Janeiro. Então, isso também foi fundamental na minha formação. E acho também que fui um pouco autodidata, em termos de estudar a história da dança, em termos de tentar me aprofundar um pouco mais, chegando, inclusive, a fazer uma tese de doutorado na área de dança, relacionando aquela minha formação inicial e vamos dizer assim, aquele meu envolvimento todo com a dança, com outra área que também é a minha grande paixão, que é a atividade física, que é a educação física, o próprio desporto. Então, acho que isso foi, assim, tipo um coroamento de uma trajetória de interesse, de estudo, vamos dizer assim, de busca de aperfeiçoamento na dança. Então, eu sempre convivi com dança. Eu sou filha de um homem que a vida inteira dedicou-se à cultura popular. Então, de alguma forma, eu consegui fazer um lastro interessante na formação de dança, sem cair para uma vertente unicamente clássica, mas também valorizando as tradições populares, a dança popular, pela via, vamos dizer assim, paterna, pelo convívio com meu pai nas manifestações tradicionais de cultura popular. Então, tudo isso, creio eu, que foi a base do que eu posso chamar, talvez, de uma formação um pouco sistemática, um pouco assistemática, né? E depois eu tentei fazer
dar um formato mais acadêmico, construindo, elaborando alguma discussão mais teórica relacionando a dança e a minha área de atuação profissional. Eu conheci Oudimar também, ainda dando aula no Teatro Santa Rosa. Eu penso que nessa recuperação de uma formação em dança também minha, é uma pessoa que não pode ficar, vamos dizer assim, fora desse panorama, dessa recuperação desse panorama. Claro que tem tantas outras pessoas que passaram na nossa, vamos dizer assim, na nossa vida e no nosso convívio da dança, que deixam sempre suas contribuições. Mas eu reputo a Oudimar um papel muito importante na história da dança da Paraíba, porque ele foi capaz, na minha opinião, de construir ou de deixar uma base referente à formação na dança clássica, a base de clássico. Ele teve essa formação, se não me engano, no Rio de Janeiro, e ele trouxe essa formação para um momento também que nós estávamos carentes disso na Paraíba. Então ele tinha isso fazia isso com muita convicção, acreditava naquilo e ele deixava isso transparecer na sua orientação, na sua forma de dar aula, na credibilidade que ele dava à dança clássica como formação de base para qualquer outra, vamos dizer assim, outro estilo, outra manifestação artística que a gente quisesse daí para frente fazer. Então ele fez um trabalho muito interessante. Hoje a gente ainda encontra fruto do trabalho de Oudimar, é pena que ele partiu e deixou a gente tão cedo, mas eu acho que ele recupera isso, ele traz um pouco de repertório da dança. Ele trabalha um pouco isso, criando, ou tentando formar um corpo de baile na cidade, reunindo pessoas que já faziam dança, que tinham experiência e que tinham enveredado por outras linhas, ou vamos dizer assim, por outras tendências, por outras técnicas de dança, mas que se uniam a ele na perspectiva de aprofundar, de aperfeiçoar uma base técnica, que era a base clássica. Eu sou defensora disso. Eu entendo que as várias tendências de dança existem, elas ganham autonomia, a partir muito da sua própria, vamos dizer assim, consagração no ambiente da dança, mas no mundo inteiro não se despreza a dança clássica como uma base. E Oudimar vinha com essa preocupação, não sei se uma preocupação muito, vamos dizer assim, reconhecida por ele mesmo, mas ao fazer aquilo, ele, na minha opinião, ele fundou as bases assim de um ensinamento importante na Paraíba. Eu não estou dizendo com isso que antes dele ninguém fizesse dança clássica, absolutamente não estou dizendo isso, mas acho que ele traz isso num momento onde o jazz fluía, onde tudo era dança contemporânea, então a clássica de alguma forma, parecia que a gente estava voltando aos primórdios da dança, Já rasga-se as sapatilhas de ponta, então essa coisa parece que existia um momento vamos dizer assim, de reviver um pouco isso, e ele vem no momento em que diz assim, olha, tudo isso existe, mas a gente tem uma orientação para o ensino da dança que se revela base para qualquer outra coisa que você queira fazer. Então, eu tive a chance de fazer aula com ele, Naquela época, pessoas vamos dizer assim, que já tinham uma história muito mais forte na dança na Paraíba do que eu, como bailarinos, lógico, até mesmo como o professor Guilherme Schussler, a própria Rosângela Cagliani, que era assim, outra pessoa também que posteriormente vem dar uma contribuição enorme para a dança, trazendo outras linguagens, outras formas de concepção coreográficas. Então, eu acho assim que essas pessoas todas, de alguma forma, acreditavam no trabalho que ele fazia, de base, de formação de base. Então, acho que, nesse sentido, eu pontuaria, o Oudimar e a Nilma, claro, também, que o acompanhava, que acreditava juntamente com ele naquilo tudo, como uma pessoa que foi, de alguma forma, paradigmática nesse processo de formação da dança na Paraíba. Tá, recuperando também um pouquinho o que eu falei anteriormente sobre a importância que a professora Hannelore teve na minha formação. Hannelore, ela veio à Paraíba dentro de um circuito de formação que o SESI, melhor dizendo, estava fazendo em todo o Brasil na área de educação física, de esporte, de dança, isso tudo. Então, eles selecionavam um grupo de professores e esses professores percorriam o Brasil inteiro fazendo curso de formação.
Isso via SESI. E a ideia do SESI era que, após esse curso, essa formação, esses professores pudessem selecionar os melhores alunos, que seriam professores do SESI. Então, nós ficaríamos como professores do SESI. Bom, então, recuperando um pouco a história que eu falei anteriormente, do papel de Hannelore na minha formação, então, eu acho importante dizer como aconteceu esse encontro, né? Hannelore foi parte de um grande projeto do SESI. O SESI tinha esse projeto em nível do Brasil e ele selecionava grupo de professores para fazer formação de profissionais de educação física, de estudantes de educação física, por todo o Brasil, em várias áreas, em várias modalidades esportivas e tal. E naquela época a dança fazia parte desse programa. E Hannelore veio exatamente para ministrar um curso de dança. E eu me lembro muito, era lá no SESI, lá no setor de indústria. Nós saímos daqui do centro da cidade para ir para lá fazer aula com ela. E o objetivo do SESI era exatamente compor a sua equipe de professores. E essa composição iria se dar exatamente a partir de uma seleção que esses professores fariam em cada uma dessas modalidades. Então, abriram-se as inscrições aqui na Paraíba para isso, e eles preferiam exatamente aqueles alunos de educação física que tinham também alguma base em dança e tal, especificamente para o curso de dança. E foi aí que eu conheci Hannelore, fiz o curso com ela. Naquela época era uma mulher que chamava muita atenção, uma mulher muito bonita, muito grande, muito alta, muito inteligente, e uma coisa marcou a todas as profissionais de educação física que faziam aula naquela época. É muito engraçado essa parte, porque ela tinha conjuntos e conjuntos de colã e meias coloridas. Então, cada aula ela tinha uma meia e um colã colorido. Então, era muito engraçado e marcou a todas nós profissionais, que dali para frente nós começamos também a dar aula da mesma forma que ela, né? Bom, é um lado engraçado, mas não deixa de ser uma coisa positiva, porque de alguma forma nos mostrou também a importância da boa apresentação para dar aula. Então ela trouxe também, e isso foi muito marcante para todas nós. Mas Hannelore, ela tinha uma forma muito interessante de dar aula, e o objetivo dela não era simplesmente, como nós estávamos acostumados à época, de seguir professores fazendo coreografias lá na frente e nós atrás repetindo aquilo. Mas ela nos ensinava a trabalhar com dança. Então, com base nessa sistematização toda que ela tinha feito com Helenita, que inclusive depois transformou-se em um livro, Dança Moderna, é o nome do livro, e editado pela Sprint à época, e acho que deve ir assim várias edições já. E nesse evento, depois do curso, nós fizemos prova escrita, e foi um curso muito rigoroso, com um controle de frequência muito exigente. E, na época, eu fui selecionada para ficar sendo professora do SESI, de dança, né? Mas até hoje eu espero a contratação, ela nunca saiu. Também o programa não foi à frente, acho que acabou tudo aquilo. Infelizmente, as políticas no Brasil são assim, né? As políticas públicas, ou mesmo de iniciativa de grandes empresas, elas morrem quando as pessoas que idealizam deixam o poder, né? Deixam o cargo, saem, então aquilo não tem continuidade. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma grande perda para o SESI, na minha opinião, não porque eu tenha sido selecionado, não é isso que eu estou me referindo, mas porque o trabalho foi muito interessante. Mas, independentemente de ter dado continuidade a esse programa, o SESI deu uma grande contribuição, na minha opinião, para a qualificação daqueles profissionais que atuavam no estado da Paraíba. Então, porque foi um grupo enorme, eles abrangiam assim, muitas modalidades esportivas. Então, esse grupo trouxe atualização, tudo. Então, foi um momento assim, de muita dinamização. Então, foi nesse contexto que eu conheci Hannelore, foi nesse contexto que eu, de alguma forma, me apropriei do conhecimento que ela tinha na área, e esse conhecimento foi aquele que eu passei também a ministrar para os meus alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba. Na época, qual era o cenário da época em termos de dança para o curso de Educação Física? Eu considero isso importante. E ela foi um divisor de águas também nesse aspecto, porque a gente trafegava um pouco entre a ginástica rítmica e desportiva, entre a teoria rítmica de Laban, e a gente ficava muito sem ter achava que não era a formação do clássico para aqueles alunos, não era isso, porque eles iam para a escola
e o contexto da escola pública não era o contexto para se ensinar dança clássica. Então, a gente tinha inúmeras interrogações sobre o que ensinar para aqueles alunos. Sabíamos, sim, que eles tinham que ter conhecimento de dança. E Hannelore traz essa, vamos dizer assim, essa base teórica, vamos dizer assim, uma orientação prática para o ensino daquilo, que foi, na verdade, o que nós adotamos a partir daí e foi o que eu tentei, de alguma forma, passar para os outros colegas de educação física, por onde eu andei ministrando cursos ou conversando, tentei passar para os colegas aqui de educação física na Paraíba. Então, eu acho assim que foi fundamental o trabalho que ela fez nesse momento da dança para a gente aqui na Paraíba. Agora, lógico que ela pegou um segmento que não foi o segmento que fazia dança na Paraíba, vamos chamar assim. Porque não pegou os profissionais de dança ou os bailarinos, não foi esse não era o foco. O foco era realmente os profissionais de educação física. Então, acho que se fosse hoje, eu teria dito assim, abre para todo mundo, porque eu sei que aquilo teria sido imensamente importante na formação, inclusive dos bailarinos de João Pessoa. Então, para mim foi fundamental. Depois disso tudo, vamos dizer assim, a chegada, esse contato com Hannelore, eu também nunca deixei muito o meio da dança, eu gostava de fazer aula de dança, né? Fiz aula com o Odimar, depois fiz aula com o Guilherme, fiz aula com a Rosângela. Quem tinha aula, eu de alguma forma me interessava de conhecer, de participar e de vivenciar um pouco como era aquele processo de aula, de criação e tal. Então sempre tentei conviver com esse povo todo, com o Maurício também, depois, vamos dizer assim, uma geração mais... E isso foi, de alguma forma, levado para meu campo de atuação como professora na Universidade Federal da Paraíba. Então, eu cheguei na Universidade Federal da Paraíba para ensinar ginástica rítmica desportiva, que naquela época não tinha esse nome, era ginástica rítmica, ou, melhor dizendo, rítmica 1 e rítmica 2. E eu falei, mas por que não é dança? Isso é importante porque isso não acontecia a partir do meu olhar. Isso era uma tomada de posição que no Brasil inteiro a gente também começava a questionar em todos os cursos de educação física. E aí foi quando nós criamos Metodologia do Ensino da Dança, uma disciplina no curso, e eu assumi essa disciplina e comecei a fazê-la já quebrando alguns tabus, ou seja, tinha que ser para os meninos e as meninas. Os alunos e as alunas indistintamente tinham que fazer essa disciplina. Então você, de alguma forma, já começava se deparando com alguns problemas de ordem mais, vamos dizer assim, culturais, que, eu não vou fazer dança, eu sou homem, como é que eu vou fazer dança, professora? Se o meu pai souber que eu estou num curso que eu faço dança. Mas, à medida em que isso ia acontecendo e que eles iam percebendo que eles estavam aprendendo muito mais para depois ensinar do que para dançar, que esse é um grande diferencial que nós temos que ter muita clareza. Eu não estava ali preparando bailarinos, eu estava ali preparando profissionais que utilizariam a dança como um recurso metodológico para ensinar o trabalho corporal, né? Não a dança em si. Vamos dizer, propriamente dita em termos de ser um coreógrafo, não era esse nunca foi esse o objetivo da dança no curso de Educação Física, nunca fui. Então, essas pessoas também, à medida em que eu dava aula para esses alunos, eu também trazia essas pessoas para que eles começassem a conhecer outras pessoas que trabalhavam com dança, conhecer outras linguagens, saber como é que as pessoas dão aula, diferentemente daquela professora que eles têm ali no dia a dia durante um semestre, 2 semestres. Então, na universidade eu comecei com essa disciplina e dentro da disciplina eu também comecei a entender que esses alunos precisavam exercitar o ensino da dança, não só saber dançar. E aí foi quando eu fiz com que os meus alunos se envolvessem com os alunos da escola pública. Então, o que eu ensinava, eles tinham que ensinar na escola. E depois me apresentar o que os meninos faziam, ele ensinando, e não ele dançando exclusivamente. Não tinha desprezado totalmente a necessidade dele também fazer alguma coisa, ele próprio. Né? Então, a gente tinha uma disciplina onde eles se apresentavam, faziam composições coreográficas, tinham que se apresentar, tinham que fazer teoria rítmica, tinham que conhecer tudo aquilo, mas também tinham que ensinar na escola. E esses alunos da escola tinham que vir para a universidade, para nos apresentar. Então, daí isso foi crescendo, e culminou, depois de algum tempo, com festivais de dança, com os meus alunos de dança da universidade,
Depois a gente começou a achar que isso era pouco. Vamos fazer com os alunos, mas também com os alunos, desses alunos que estão na escola pública, traz também. Mas esses alunos da escola pública têm um professor que dá aula para eles. Então traz esse professor também para fazer com a gente, para aprender com a gente. E isso foi num crescente e eram trabalhos independentes, mas que se complementavam. Meus alunos, os alunos dos meus alunos e o professor dos alunos da própria escola, ou seja, aquele professor do município que trabalhava lá concursado, onde os meus alunos de alguma forma estagiavam. Então, traz todo mundo. E a universidade transformou-se, na verdade, o Departamento de Educação Física transformou-se num centro de dinamização da dança em nível escolar. É preciso que seja dito isso, porque essa era a minha preocupação. Né? Eu me preocupava com a dança enquanto movimento cultural da cidade, sim, mas eu entendia que aquele não era o meu papel. Eu não seria um agente cultural ali, não, inserido, não. Não tinha essa clareza, eu não tinha essa clareza. Mas, na verdade, isso terminou acontecendo. Por quê? Porque apareceram brechas de projetos. Projetos que você conseguia recurso para dinamizar outra atividade que você fazia e tal. E foi aí que a gente entrou com um projeto para o ProLicem, que era um programa de apoio às licenciaturas para todas as universidades, né? E todos os cursos de todas as universidades públicas federais. E aí nós entramos com esse projeto da dança. E aí eu comecei a ter monitores. Aí a Adjane Pontes era minha monitora. Depois Neidinha, que foi outra menina que se destacou muito na dança, era minha monitora. E aí foram se incorporando nesse trabalho e a gente foi crescendo com esse trabalho. Começou a teorizar sobre isso, a fazer grupo de estudo sobre a dança com esse pessoal e sempre com a perspectiva de trazer o pessoal do município para aprender mais, para entender a dança, para sair daquela compreensão que dança na escola era a festa junina. Né? Então, a dança tem que ser feita o ano inteiro, a dança é um conteúdo que você tem que trabalhar dentro do seu planejamento o ano inteiro, não dá só para ser no final do ano, não dá para ser, vamos dizer assim, restritiva, em termos de não dança você ou só dança você, não é? Mas um trabalho contínuo. Bom, aí continuando, vamos continuar então com essa história da dança, do curso, da universidade. Isso foi num crescente em termos de movimento de dança. Acho que depois eu mesma nem pensava, nem tive a dimensão de como isso poderia crescer tanto. Então, tudo começou com esse programa, que era o programa ProLicem, onde a gente tinha um projeto de dinamização dos cursos de licenciatura. Eu entrei nesse projeto exatamente para tentar dinamizar o ensino da dança na escola por meio dos meus alunos. Então, foi essa a ideia. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a gente também abria uma turma de dança para todos os alunos da universidade, dentro do meu trabalho como professora universitária. E aí começaram a vir os alunos do curso de Educação Artística, eles vinham muito. E a gente ministrava curso de danças folclóricas e tal. Então, eu tinha muito aluno, não só mais de Educação Física, mas de toda a universidade. Foi aí que surgiu também a ideia de criar o grupo de dança da universidade. Criamos o grupo de dança contemporânea da universidade. Esse grupo não tinha nenhuma pretensão de se tornar um grupo, vamos dizer assim, profissional, em absoluto. Era mais um campo de experiência, de experimento de atividade corporal, de envolvimento dos alunos, era muito mais essa a nossa pretensão. Terminou que a gente saiu daqui para a Mostra de Dança de Recife, Ciclo de Dança em Recife, Festival de Arte Campina Grande. Então, isso passando por seletivas, né? Era nesse teatro aqui, no Teatro Paulo Pontes, aqui no Espaço Cultural, tinha seletivas e a gente vinha sem nenhuma pretensão. E terminou que a gente foi selecionado para ir e tal, para participar, para representar a Paraíba. Mas tudo, vamos dizer assim, um trabalho que o foco não era nos tornarmos profissionais da dança no sentido de sermos bailarinos. Não era isso, né? Era muito mais de formação dos professores. Sempre a tônica do nosso trabalho foi essa. E aí, o grupo de dança surgia, se abriam turmas e mais turmas para alunos de outros cursos fazer dança na universidade, porque naquela época nós tínhamos a disciplina de Educação Física como obrigatória, e os alunos não tinham tanto interesse em fazer a disciplina, mas quando se abriu as turmas de dança, começou a ter um monte de gente que queria fazer dança, todo mundo queria fazer dança. Né? Isso é muito interessante também para projetar a própria atividade dentro da universidade.
Aí, paralelamente a isso, a gente abriu escolinha de dança para criança dentro da universidade. E aí as mães traziam as crianças e não tinha vaga. E foi assim um movimento muito grande. E aquele trabalho inicial dos meus alunos nas escolas fez com que a gente começasse a pensar numa mostra de dança das escolas do município. Aí foi quando nós fizemos a primeira mostra de dança da UFPB. Isso foi em 1983, por aí, 83. Foi a primeira, né, de 6 edições que nós fizemos seguidas. Né? E aí a gente trazia os grupos para se apresentarem no ginásio de esportes da universidade. Lá era o cenário da dança, era o ginásio. O ginásio lotava, parecia uma partida de futebol, né, para assistir a dança. Muito, muito movimento, carro de som na frente do ginásio, se tornou realmente um evento maior do que a gente pensava. E os grupos de dança da cidade, das academias de ginástica, do Teatro Santa Rosa, começaram a aderir a esse movimento. Começaram também a vir participar da mostra. Então, aquela mostra que era da UFPB, aquilo já foi crescendo, e daqui a pouco era mostra de dança não mais só restrita aos alunos da escola pública, não mais só restrita aos estudantes do curso de Educação Física. E a gente já nem sabia mais se era aquilo tudo que a gente queria fazer. Por quê? Porque o trabalho ficou muito grande. Nós entendíamos à época, eu particularmente entendi assim, Vânia Rezende, que era a pessoa que me ajudava muito na organização desse evento, nós entendíamos que nós tínhamos que qualificar aquele corpo de professores. Então não bastava fazer coreografias. Coreografias que muitas vezes pareciam repetições de músicas populares, etc. Então a gente entendia que não era aquele o caminho. Então esses professores tinham que ser qualificados. Então nós passávamos o ano inteiro com esses professores qualificando. E aí era uma oportunidade que eu levava Maurício Germano, era a Djane Pontes ia lá, tantos outros que agora não me recordo nos nomes, iam lá dar aula para esses professores do município. Ou seja, formando um grupo de professores de dança. Então, nós conseguimos, posteriormente, lá pela, acho que, 4ª ou 5ª edição da Mostra de Dança, que foi quando o secretário de Educação do município era o professor Neroldo Pontes e o coordenador de Educação Física à época era o professor Francisco Martins. Eles acharam aquele trabalho fantástico no município, quando eles assumiram, e disseram, não, nós vamos prestigiar essa mostra. Aí começaram a destinar recursos para os meninos, para os professores comprarem o vestiário para os meninos, as roupas, o guarda-roupa todo para fazer, para cenário, para tudo, né? Para eu pagar iluminador, porque não tinha nada, era no ginásio. Aí nós começamos a dar aquilo um cunho mais, não vou dizer profissional, mas menos amador. Então nós começamos a trazer para o teatro. Aí trouxemos para o teatro e, paralelo a isso, nós dávamos também uma aula para os alunos e as professoras sobre o teatro, sobre iluminação. Eles tinham que vir antes para conhecer o teatro, saber o que era um teatro, uma coxia. Então aquilo começou a num crescente e a Secretaria de Educação, ela bancou aquilo ali. Ela bancou tanto ao ponto de, nos calendários da Secretaria, nos cadernos que a Secretaria distribuía, a dança sempre estava na capa. Então tornou-se assim um cartão de visita, dito pelo próprio prefeito à época, que era o cartão de visita da prefeitura, hoje era a mostra de dança do município. Então chegou-se a um ponto assim do município ter um trabalho, ficar numa situação difícil, porque os diretores de escolas queriam professores de dança para as escolas. Porque a minha escola não está fazendo a parte da mostra, porque não tem um professor e eu quero um professor de dança. Então isso criou um problema sério, porque no fundo nós não tínhamos professores de dança. Nós tínhamos os professores de educação física, que nós preparávamos para trabalhar com dança. E aí a prefeitura municipal, nós propusemos a ela, a universidade, eu particularmente, fazer um curso de especialização para aqueles professores. E ela bancou o curso, a prefeitura bancou. Todos os alunos fizeram o curso, eles não gastaram um tostão. A prefeitura bancou todos os professores e nós especializamos, demos um título de especialista em dança para 40 professores de dança do município, professores de educação física que passaram a ter o título de especialista em dança. E exatamente, trouxemos um corpo de professores qualificados, que naquela época, ainda hoje é a exigência do MEC, mas naquela época era muito forte, até porque o MEC fiscalizava as especializações. Hoje ele já não faz mais isso.
Ele não considera especialização em nível de pós, mas naquela época era nível de pós e tinha que ser doutores, tudo, tinha que ter monografia no final do curso. Então, isso tudo foi cumprido à risca e nós terminamos com esses professores com título de especialista em dança. E isso deu, assim, um gás, vamos dizer, né, um estímulo muito grande para que esse trabalho continuasse. E ele foi, ainda continuou, depois em 1900, acho que não foi, 88, por aí, eu tive o convite do SESC, através de Chico Noronha, para que a gente juntasse os eventos, né? E aí nós fizemos a primeira, já foi mostra de dança do SESC, ou da Paraíba, uma coisa assim, já junto para o FPB e SESC. Mas ali também houve um primeiro ano e depois aquilo decaiu. Foi o tempo também que eu assumi a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade e me afastei um pouco do movimento. A Secretaria de Educação continuou, ainda continua até hoje, fazendo mostra, eu não tenho acompanhado esse movimento, mas aquele movimento existe ainda, eles têm ainda uma capacitação permanente dos professores para a área, mas aquele movimento com o envolvimento efetivo da universidade, ele não aconteceu. O saldo daquilo, eu acho que o saldo daquilo foi muito positivo. Nós conseguimos, eu tenho a impressão que talvez tenha sido uma das poucas vezes, fora shows, vamos dizer assim, de artistas renomados, que a gente conseguia encher esse teatro com dança da Paraíba. Então, isso aqui ficava lotado. Teve época que a gente tinha que mandar fechar o portão, não podia mais entrar. Porque aquilo virou, assim, vamos dizer, uma motivação muito grande para a escola toda. Então, os diretores tinham ônibus de alunos para trazer, para assistir os outros. Era uma coisa que ficou grande demais, né, para a gente. Paralelamente a isso, o grupo de dança da universidade continuava. Nós tivemos outro projeto também financiado pela época, era a Funacem, acho que era a Funacem, Fundação Nacional de Artes Cênicas. Não, era Fundação Nacional de Artes Cênicas e Fundação Espaço Cultural. As duas, saiu um edital e a gente se candidatou ao edital e ganhamos. E o meu projeto foi de levar a dança para as escolas, na continuidade disso. Então, nós tínhamos um espetáculo, naquela época que era o Chicoan, um espetáculo. E o meu projeto foi exatamente de fazer apresentações com discussão sobre a dança nas escolas públicas. E nós fizemos esse circuito todo das escolas públicas do município, na época, e para isso a gente ganhou uma quantia, deve ter sido uma coisa mínima naquela época, não deve ter pago os cartazes, né, da divulgação. E nós fizemos tudo isso com esse projeto. Dentro das próprias mostras de dança, também a questão começou a crescer muito, então nós chegamos a ter grupos de fora participando aqui. Eu me lembro muito que a gente teve Dora Andrade, acho que é de Fortaleza, grupo Dora Andrade, teve grupo de Recife que vinha para cá, de Natal, da Federal do Rio Grande do Norte, a professora Dinara trazia o grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para dançar. Então aquilo estava num crescente, né? E, paralelamente a isso, as mostras começaram a ter cursos para os professores. E aí a gente trouxe Edson Claro, trouxe Clarissa Bujanra, Verônica Coutinho, que tinha uma escola de dança para crianças de São Paulo muito famosa à época, nós trouxemos para dar aula aqui. Então, isso começou, na verdade, a esse ser o grande movimento de dança na Paraíba, né? Mas um movimento que não apaga e nem, vamos dizer assim, fica inferiorizado em relação ao movimento cultural da dança em João Pessoa. É importante saber situar essas duas coisas, elas são complementares, né? Porque era um trabalho muito mais de formação, penso eu, de público, de formação de pessoas para continuar. É pena que isso acabou. Aquela, vamos dizer, de alguma forma, a fala que eu tinha no início. As políticas públicas, infelizmente, elas são públicas no nome, mas elas são pessoais. Quando eu saio, eu levo a política pública comigo. Então, aquilo não tem continuidade. Para você ter uma ideia, esse trabalho que nós fizemos com as mostras de dança das escolas municipais foi o que fez com que 10 alunos fossem para o Bolshoi, em Santa Catarina, em Joinville, né? Santa Catarina. Foram esses meninos que foram para lá. Quando o Bolshoi veio para cá selecionar, foi desse projeto que ele selecionou. Então, nós tínhamos assim, condições de botar 500 crianças para eles escolherem. Mas eram 500 crianças que já tinham entrado num teatro, que bem ou mal tinham se apresentado para um público,
que bem ou mal tinham ensaiado uma coreografia, que bem ou mal tinham visto outras crianças dançando e tinham sentado para analisar junto com a gente o que aquelas crianças estavam fazendo. Então não eram crianças que nunca tinham visto dança. Eram crianças que não estavam dançando. Então eram crianças que não estavam, de alguma forma, reproduzindo danças que à época, ou músicas, que à época não eram tão recomendadas para a criança, porque se você acompanhasse à época os recreios das escolas, as crianças estavam todas dançando boquinha da garrafa. Era o auge. Então, nos recreios, quando dava os intervalos da aula, as músicas no campo, na quadra, era boquinha da garrafa e as crianças todas dançando. Então, a gente conseguiu fazer com que um bom número de crianças daquelas tivessem uma iniciação em termos do que era dança, do que era arte, de ouvir, por exemplo, Quinteto Armorial, de ouvir um Villa-Lobos, porque a gente dizia, olha, as músicas não podem ser essas. E eu era taxativa, eu cheguei, talvez eu tenha sido, hoje eu me reavaliando, talvez eu tenha sido muito autoritária naquele processo de formação com os professores. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não foi de todo ruim, porque muitos professores nunca tinham ouvido falar que existia Quinteto Armorial, por exemplo. Nunca tinha ouvido falar em Villa-Lobos. E aí diziam, mas que música é essa? E aí começaram a conhecer, começaram a ir atrás de outras. Não que tem que ser músicos, vamos dizer assim, eruditos, eu não estou dizendo isso ou não, mas a serem mais seletivos naquilo que eles traziam de proposta para as crianças. E eles próprios começaram a se educar também, em termos de conhecer música, de dizer, olha, eu assisti um filme e tal, e o filme tem um viés ali que pode trazer uma bela ideia de uma coreografia, de discutir com as crianças. Então, aquilo foi criando, sim, cultura em termos de formação para aquelas crianças, de formação de público. Eu tinha mãe que dizia assim para mim, aqui no Teatro Santa Rosa, minha filha não vem, que isso não é coisa séria. Porque tinha que trazer a filha de manhã, e de noite para o espaço cultural, por exemplo, porque de manhã ela vinha para fazer um ensaio, de noite era apresentação, alguma coisa desse tipo. Aí eu falei, não, mas a senhora, eu queria que a senhora ficasse para a senhora ver o que é que a sua filha vai fazer, tal. E eu conseguia fazer com que ela ficasse, e depois ela ficava deslumbrada com o que tinha visto sua filha fazer. Então, era também a educação dos pais para isso, foi a educação da escola, que queria fazer daquilo uma competição. A minha escola é melhor do que a outra, eu falei, olha, não passa por aí, a ideia não é essa. Então, era todo um trabalho que muito me satisfez. Por quê? Porque era um trabalho de formação. Formação de público, formação de pais, formação daqueles estudantes que nunca tinham visto nada. Então, você veja como isso conseguiu, de alguma forma, sem que isso pareça que eu estou jogando flores no meu próprio trabalho, não é? Porque não era meu sozinho, era todo um grupo envolvido de pessoas do teatro que nos ajudavam, que faziam luz para a gente, porque aí já começou a ter iluminação, que antes não tinha, e as professoras não sabiam nem dizer qual era a iluminação que elas queriam, porque elas não sabiam. Aí eu dizia, então traz alguém de iluminação para ensinar para elas como é, porque elas não sabem. Então era um trabalho desse tipo. E elas ficavam deslumbradas, porque aquilo era um mundo que nunca tinham visto na vida. E desde a logística da própria apresentação, porque era tanta criança lá atrás nos bastidores para entrar e para fazer silêncio e ter que ficar quieta, 50, 100 crianças correndo ali atrás enquanto o outro se apresentava e você ter... Então era toda uma logística, era todo um envolvimento que extrapolava a própria dança. Crianças e adolescentes que o dinheiro que a prefeitura dava era pouco e eles queriam cada vez fazer um cenário, queriam trazer isso, queriam gelo seco, e daqui aquilo foi crescendo e que elas passavam o ano inteiro se cotizando para comprar. Por exemplo, eu vou dizer um exemplo concreto, para comprar leite condensado, chocolate, fazer brigadeiros e vender no recreio. Então tinha um livro caixa, tinha a tesoureira que controlava toda a despesa e que eles faziam. Então aquilo foi muito além da dança. Ou seja, aquilo só ratificava para mim mesma e para toda a equipe a possibilidade que a dança tinha de contribuir na formação daquelas crianças. Independentemente, vamos dizer assim, não, vou corrigir o que eu ia dizer, independentemente de quem faça, não. Porque depende muito de quem faça. Dos propósitos, dos objetivos, e do apoio que você tenha. Porque, só para você ter uma ideia, nós conseguimos que os professores de dança do município tivessem um plus em termos de horário para poder trabalhar com a dança. Tivemos isso. E daqui a pouco os próprios outros professores já diziam, mas por que o professor de dança tem isso? E toda a escola ganhou um serviço de som.
nós conseguimos que a prefeitura comprasse para a aula de dança. Então, isso reforça a minha compreensão de que quando o trabalho é feito com seriedade, há reconhecimento. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. É lógico que você precisa ter alguém, um gestor em nível hierarquicamente superior, que tenha sensibilidade também para aquilo. Porque podia entrar um lá que dissesse, olha, dança para mim não vale nada, eu não quero isso aqui, eu quero é futebol. Também podia ser um que tivesse essa leitura. Graças a Deus nós também vamos assim, de alguma forma, tivemos sorte de ter secretários e diretores e pessoas que tenham sensibilidade para aquilo lá e apoiaram e fizeram acontecer. Então foi muito gratificante. E eu acho que, posso dizer sem sombra de dúvida, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz em termos profissionais. Foi aquele trabalho com as crianças. Até hoje eu encontro deles assim, né? E fiquei muito contente, eu já não estava mais aqui quando eles foram para o Bolshoi, foram selecionados. Porque eu acho, não é porque é o Bolshoi, mas é também porque é o Bolshoi. Né? É um nível a mais daqueles, porque qual era a ideia da prefeitura naquela época? E aí eu fico triste com isso. Era exatamente que as mostras de dança fossem sendo peneiras no bom sentido. Peneiras em termos de dizer assim, olha, esse tem um potencial que tem que ir além da mostra de dança. Então vamos ter uma escola de dança no município, vamos ser o Teatro Santa Rosa, não sei, qualquer coisa. Que tenha um espaço para trazer essas crianças para continuarem trabalhando a dança. Então essa era a grande sacada que a gente tinha para frente do projeto, não é? Não era apenas ir para Joinville, mas era que isso a gente conseguisse ir fazendo com que essas criaturas depois crescessem em termos técnicos, em termos de conhecimento da dança, e constituísse um grupo da Paraíba, vou chamar exageradamente, um corpo de baile do teatro, alguma coisa nesse nível. Então, esse era o grande projeto. Foi interrompido, evidentemente que outras experiências estão acontecendo, não é que parou o movimento da dança porque parou isso, absolutamente não é essa a minha compreensão. Mas eu acho que se perdeu um grande espaço de trabalho com as crianças na escola. Isso eu lamento profundamente, não é? E todo aquele processo. Ainda ontem eu recebi uma visita de Adjane e de Luciene, que foram duas pessoas também que ainda militam também muito com isso. E elas diziam assim, vamos recuperar Iguatemi, professor Iguatemi, vamos recuperar, vamos reunir todo mundo para a gente recomeçar aquele movimento outra vez, porque as professoras não pararam, mas só que a gente precisava de dinamizar isso aí. Então eu não sei se é o momento para se pensar isso, ou se é o momento para a gente retomar isso, mas é algo assim que eu acho fundamental, que a gente faça alguma coisa nas escolas, senão não forma público. Não forma público para dança, a gente não tem consequência de nenhum trabalho. Eu acho que o grande problema que nós enfrentamos é a continuidade dos trabalhos que são iniciados. Se iniciam belos trabalhos, a Paraíba já teve tanta coisa bacana em dança, tantas pessoas competentes, mas não tem continuidade. Os ciclos encerram com aquelas pessoas. Não há um crescente naquilo, não há vamos dizer assim, uma formação de gerações em termos de escola. Talvez isso até diga assim, mas está contradizendo, porque você disse que estudou com fulano. Mas é importante que a gente tenha mais pessoas fazendo isso, porque só com muita gente é que sai expoentes da dança, né? No esporte é assim também, fazendo uma analogia. Você precisa ter 500, né, atletas praticando o esporte para você ter um campeão. Agora, é importante que todo mundo pratique? Evidentemente que sim. Todos têm que praticar, todos têm que ter essa experiência, todos têm que dançar, mas nem todos vão ser dançarinos. Né? Mas todos têm que dançar. Isso eu faço a mesma comparação com o esporte, com a música, com qualquer outra forma de manifestação artística, cultural, esportiva. Eu acho que esse é o caminho. Agora, precisa que a Paraíba, de alguma forma, defina uma política para a dança. Para a dança. Eu não vou entrar em outros campos que não é do meu domínio, eu estaria sendo leviana em afirmar. Mas para a dança eu acho que precisa. O que se quer com o Teatro Santa Rosa? O que se quer com a dança no espaço cultural? Né? Hoje o que é que você vê muito? Claro, você vê pessoas competentes, mas fazendo um trabalho quase, coitada, de garimpeiro. Sozinho ali, com aquela, né? Tentando lutar, tentando levar aquilo à frente. Algumas meninas que fizeram balé bem e se destacaram dando aula em escolas particulares,
né? As mães colocando os filhos para fazer aula de dança, como vamos dizer assim, como uma atividade a mais na rotina daquelas crianças. Mas eu pensei em formação, em termos de formação, de uma escola que tenha vamos dizer assim, uma relação em termos de formação com a escola internacional, com a escola de nível nacional, que tenha audição, que os professores venham aqui fazer audição com aqueles alunos, que elevem o nível de estudo daqueles alunos a partir de uma avaliação feita por quem. Então, onde é que fica isso? Então, acho que isso precisava ser feito. Vamos retomar um pouco a história do grupo de dança. Eu considero também que é importante recuperar o que a memória ainda deixa lembrar, né? Que foi um pouco a composição e a construção e como é que isso aconteceu, a criação do grupo de dança da universidade. É o grupo de dança contemporânea. Na verdade, começou também com os meus alunos de dança. Naquela época a gente já começava também a receber muitas pessoas que tinham formação em dança e que vinham fazer o curso de educação física. E essas pessoas se interessavam, iam além da aula, queriam mais alguma coisa além da aula, e nós começamos a juntar esse pessoal para fazer na verdade, era muito mais um laboratório de descoberta, de composição coreográfica. A gente também não tinha muita pretensão com o grupo, não. Só que esse grupo começou a ganhar corpo, né? Depois não eram mais só alunos de educação física, tem também de educação artística. Tinham alunos até mesmo do secundário, que faziam outras atividades na universidade e se aproximavam do grupo porque gostavam de dança. Então nós começamos a também deixar que eles entrassem. Era um número reduzido, mas tinha. E esse grupo, ele se mantinha com os próprios recursos, né? Recursos dos seus participantes. A gente não tinha nenhum recurso, vamos dizer assim, da instituição universidade destinado para a manutenção do grupo. Absolutamente a gente não tinha. E, na verdade, nós dispunhamos da universidade porque tínhamos o espaço, que era o ginásio de ginástica da universidade, nós ensaiávamos lá. E, claro, eu, como professora, era paga pela própria instituição, se eu fazia aquele trabalho, também era um investimento da própria instituição no grupo. Mas, assim, auxílio para manutenção do grupo nós não tínhamos, não. Nós nos mantínhamos por insistência mesmo nossa, né? E o trabalho de coreografia era eu mesma quem fazia. Evidentemente, com o auxílio de todos, era um trabalho muito coletivo, muita participação criativa, mas seleção musical, etc. E composição mesmo coreográfica era eu que fazia. Depois a gente tinha muita colaboração de Adjane Pontes, também, que era uma pessoa que tinha uma formação em dança muito boa. Depois até Maurício Germano também teve participação em coreografias do nosso trabalho. Na verdade, nós fizemos, além de coreografias isoladas, né, que a gente sempre apresentava em quase todo o estado da Paraíba, em tudo onde tinha evento universitário, tudo a gente ia. Nós fizemos um espetáculo, um trabalho que ficou marcado, que foi Xinquan, e foi o Vila Vida Lobos, no centenário do nascimento de Vila Lobos. Então, esse trabalho foi apresentado no Teatro Santa Rosa. Eu considero que foi o grande trabalho que a gente fez foi esse. Foi onde Maurício teve participação especial, dançou um padedê com a Adjane. E nós tivemos uma participação do grupo folclórico do SESC, né? E do grupo todo, claro, dos outros componentes do próprio grupo da universidade. Então, a gente conseguiu 2 dias seguidos assim lotar também o Teatro Santa Rosa. Foi um trabalho que hoje eu lamento que a gente não foi capaz de registrar melhor tudo aquilo, né? A gente fez uma gravação em vídeo, sem muito recurso técnico para aquilo, mas eu lamento porque eu considero que foi um belo de um trabalho, aquele que o grupo conseguiu fazer. Para as condições que nós tínhamos, em termos mesmo de cenários, mas eu acho que em termos de elaboração foi muito interessante, né? Fora as coreografias que nós fazíamos para eventos isolados, tipo o Ciclo de Dança do Recife, Festival de Inverno de Campina Grande, então coisas assim que nós fazíamos, e também para percorrer o estado da Paraíba nos eventos que a gente era convidado. Então esse trabalho, eu destaco assim muitas pessoas que passaram pelo grupo, mas destaco Hamilton, que hoje é professor da universidade,
Eliana Espírito Santo, quem mais? Gal, que era aluna, Edgar da Lavínia, que era aluna do curso de Educação Artística, brilhante também, infelizmente também nos deixou a época do grupo, ela faleceu, uma perda realmente muito grande para todos nós, naquela época até hoje, evidentemente. Depois a gente tinha Márcia Ramalho, tinha Luciene, tinha a Adriana. A Adriana ainda era secundarista, a Luciene era aluna do Unip, mas eram pessoas que se chegavam ali, que gostavam daquilo, daqui a pouco se incorporavam. A gente tinha Marquinhos também, que dançou com a gente. Não Marquinhos da dança, que era do Pio Décimo, né? Mas também tinha sido aluno de Educação Física e também colaborou com a gente, dando aula para a gente, ensinando para as meninas as coisas. Então era assim, um trabalho muito rico e se manteve assim muito durante todo esse tempo. Durou, vamos dizer, pelo menos, acho que uns 5 anos, nós mantivemos o grupo de dança contemporânea da universidade, né? Depois isso foi sempre com a minha saída da função de professora para a função de dirigente, de gestora na universidade, isso ficou meio que um vácuo ali, não teve continuidade, né? Infelizmente. Embora a gente nunca tenha acreditado muito que a direção tivesse que ser uma coisa muito pessoal, até para evitar que eu saindo acabasse, mas infelizmente eu acho que talvez não tenha sido capaz de fazer com que as outras pessoas continuassem com aquele trabalho, o que teria sido muito importante, né? Como é que se dava a coreografia? O processo coreográfico do grupo, ele era muito em cima daquilo, e aí eu volto a falar em Hannelore, né? Em cima daquela, vamos dizer assim, daquele corpo de conhecimentos que eu tinha aprendido do trabalho com Hannelore. Então, Hannelore tinha uma dinâmica, e que eu repito, foi sistematizada por ela e por Helenita, em cima do trabalho do movimento corporal, mas com uma coisa que eu acho importantíssima, que ela chama que são os elementos de aplicação na dança, onde ela trabalha deslocamento, salto, giro, transferência, não é? E as variações que você possa, queda e elevação, então são os elementos de aplicação na dança que a gente chama, e todas as variantes que incidem sobre, vamos dizer, esses elementos e que possibilitam encadeamentos e sequências de movimento para você expressar aquilo que você quer. Então, essa é a tônica do que ela traz para a gente. E é sobre ela que era em cima disso que a gente centrava a nossa forma de trabalho com o grupo. Claro que a gente tinha aula e toda aula, todo ensaio da gente começava com a base de clássico. Todo mundo fazia a aula de clássico. Hoje, no outro dia, ao invés de ser clássico, era um trabalho mais de dança contemporânea, de chão, só barra. Então, toda aula, todo encontro nosso tinha essa sequência. Mas o foco, em termos de composição coreográfica, era muito o trabalho de Hannelore. E aí, em cima desses elementos de aplicação na dança, ela traz o que eu considero muito interessante, que são as variações que você pode ter em cima disso. Não é? Que são os níveis, são os planos, são as direções. E você vai jogando com tudo isso. É como se você tivesse um alfabeto inteiro de letras e você compõe o que você quer desde que você conheça cada uma delas. Então, a gente trabalhava, por exemplo, os elementos de aplicação sozinhos, deslocar. Como é que você pode deslocar? Você desloca de várias, inúmeras formas. Você desloca sozinho, você desloca em 2, desloca em 3, você desloca sentado, em pé, deitado, de costa, de frente, cabeça. 1000 formas. Então, todo o trabalho de Hannelore é centrado em cima disso. Mas isso você, mesmo fazendo a variação em termos do deslocamento, você tem variação em termos do deslocamento, mas também pode ter em termos de intensidade de movimento. Você também pode ter toda essa variedade em termos dos elementos, da intensidade e das direções. Então você, ao se apropriar e ao aprender, vamos dizer, essa forma vamos dizer, de conhecimento das possibilidades do corpo, nunca mais você deixa de saber escrever, nunca mais você deixa de saber compor. Não é? Porque depois daquilo ali você tem uma bela ideia e é como você tem uma bela ideia para fazer uma redação. Você tem uma bela ideia, mas se você não sabe escrever, você não consegue expressá-la. Então, a lógica do trabalho do grupo era muito essa.
Então, deslocamento, então todo mundo só desloca para frente. Então, quantos grupos de dança você vê que não tem qualquer variação em níveis nos planos? Baixo, intermediário, baixo, alto, médio, você não vê. O grupo passa o tempo inteiro dançando e é ali e você não tem qualquer nível de variação. Evidentemente que esse nível de variação, essa intensidade, tudo isso vai variar de acordo com aquilo que você quer expressar. Não necessariamente eu preciso ter uma coreografia, ou eu precisaria ter uma coreografia onde eu tivesse que estar todo o tempo fazendo isso. Eu posso ter uma coreografia que eu fico em pé no palco, e é isso que eu quero dizer. E eu não me movimento durante 5 minutos. Entendeu? Então, não é... Essa compreensão ela não pode ser estreita ao ponto de dizer toda a coreografia tem que ter em pé, sentado, deitado. Não, não é isso que eu estou colocando. Mas esse era o arcabouço para a criação. E todos os componentes trabalhavam em cima disso. Né? Então, tinha dia da gente fazer 5, 6, 7, 8 frases de movimentos belíssimas que a gente nunca tinha feito na vida. Inovadoras que ninguém... E a gente tinha uma brincadeira que a gente dizia, joga no baú ou não, né? Quando prestava exigido, bota no baú. Então alguém gravava aquela frase de movimento. Então um dia a gente ia buscar aquela frase para alguma coisa que a gente pensava. E outras a gente brincava, essa nem para o baú vai, porque não tinha pé e nem cabeça. Então essas coisas, né, é que a gente... Era a forma da gente trabalhar. E ao lado disso, eu sempre... buscava, sem querer muito me firmar no universo, vamos dizer assim, regionalista, mas parece que a gente tem um pé fincado nisso, né? A gente tem um pé fincado nisso, por mais que a gente tente sair, a gente volta, né? Então não foi à toa que a gente foi para Vila Lobos, não é à toa que a gente foi para o Quinteto Armorial, não é à toa que a gente, né, terminava bebendo nessas fontes, Gilberto Gismonti, etc. Por quê? Porque a gente se identificava também com aquela forma. E se você tem esse material e tem uma música que te envolve, que te contagia, que tem uma mensagem... Então isso tudo casava e era assim que a gente trabalhava. Não tinha nada do outro mundo. Agora, eu lidava com o quê? Eu lidava com pessoas que já tinham feito dança, que tinham um andeó maravilhoso e com pessoas que não sabiam o que era andeó. Como analisar a dança? Vamos pensar em termos de atividade profissional. Né? Vamos pensar em duas vertentes, seja como bailarino profissional, seja como professor de dança. Eu vejo problemática, primeiro, como professor, eu vejo como todas as áreas onde se é professor, não só a dança. Né? Então, ser professor na Paraíba, no Brasil, em qualquer lugar, é sempre muito difícil, seja pelo reconhecimento mesmo em termos de mérito, seja em termos de reconhecimento financeiro. Então, é sempre muito difícil. Com relação a ser professor na área de artes, é mais ainda. Né? Porque, embora a gente viva numa região, num estado, numa cidade onde a cultura e onde, vamos dizer assim, as tradições culturais são fortes, mas o que é forte, vamos pensar? São as tradições mais de natureza, vamos dizer, cultura popular, vamos dizer assim, que para a grande maioria das pessoas não precisa de professor para ensinar, tá certo? Então a gente não tem uma tradição de aprendizagem da dança. Mesmo que eu vá ser professora de dança na escola, as escolas querem que eu vá ser professora para ensinar as danças para o São João, para a festa dos pais e para a festa das mães. Eu não sei se eu estou sendo, vamos dizer assim, não sei se a minha fala está com algum equívoco, mas esse é um retrato do que eu vejo. Então, é difícil você ser professor no Brasil e ser professor de dança. Pensando na Paraíba também é difícil, o que eu não acredito que seja tão diferente do Brasil como um todo. Claro que com as características de cada lugar, de cada cidade, mais desenvolvida, menos desenvolvida, mas é sempre difícil. E ser bailarino profissional, eu penso que é mais difícil ainda. Não é? Na nossa cidade, particularmente, por conta de você não ter uma estrutura, eu não vou dizer nem só pública, mas mesmo privada, né? Que te apoie, que te contrate,
ou um corpo de baile que você possa ter como perspectiva se inserir naquele corpo, virar um bailarino profissional, onde você tenha possibilidade de ter projeção em nível nacional para alçar outros voos mais altos. Então, eu vejo com dificuldade, vejo. A gente tem sempre toda a luta no sentido de tornar a dança conteúdo obrigatório na escola. Isso foi com a música, isso é com a dança, isso está sendo com a filosofia. Mas o que é que a gente vê além da lei? Vê pouco. Não quero ser pessimista, não quero ser pessimista de jeito nenhum. Mas acredito que é um campo onde ainda vai se precisar trabalhar muito para que isso realmente aconteça de verdade, que a gente tenha professores de dança saindo da universidade e realmente se engajando. Por quê? Porque a gente tem uma política que abre concurso, que eles se submetem, que eles vão ensinar na escola, né? Onde a gente tem escolas de dança no estado, públicas que abrem concurso para novos professores. Então, que isso realmente aconteça, eu acho que a gente tem um grande caminho a percorrer. É com a música a mesma coisa. A música também é obrigatória agora na educação básica. Acontece realmente? Não é? Então, todas essas áreas, isso não é difícil da gente encontrar as raízes, né, que levam a essa compreensão de que essas são áreas que a gente pode descartar. Tendo matemática, português, história, geografia, então essas outras coisas, elas são adereços. Né? Então, essa é uma compreensão histórica e a gente tem noção disso, a gente até entende um pouco isso, mas não dá para a gente admitir que isso é o correto e que isso vai se perpetuar, porque sempre foi assim, vai ser. Não, eu acho que é uma luta que a gente tem permanente para que realmente aquilo que se revela na lei possa realmente acontecer na escola. E como é que a senhora vê essa criação do curso de dança que foi aprovado, né? Está em trâmites de aprovação da UFB, a licenciatura em dança? Não, eu acho importante até para a gente não perder a criação, vamos dizer, se a gente pensar na criação de um curso de dança, licenciatura, né, como me parece que está sendo pensado agora na nossa universidade, na Universidade Federal da Paraíba, eu acho que há tempo isso já devia ter sido pensado, porque a gente não pode ficar fora de um cenário nacional. Isso é uma realidade nacional. Vários estados já saíram com cursos de licenciatura em dança. Tá? Agora, eu me questiono sobre o mercado de trabalho, sobre a inserção desses profissionais. Então, eu acho que se pensar hoje em um curso de licenciatura em qualquer área tem que se pensar na inserção dos profissionais. Aliás, qualquer curso tem que se pensar na inserção. E sendo professor, mais ainda. Então, a gente pode ficar naquela dúvida, olha, não tem campo porque não tem professor formado. Mas a gente tem experiências de onde tem professor formado que o campo não absorveu. Né? Então, não dá para... Penso eu que a universidade tem que trabalhar isso paralelamente. A criação de um campo, fazer com que a política pública realmente aconteça em termos de contratação desse professor e a criação do curso. Então, acho que isso é um trabalho que tem que ser paralelo, senão a gente vai ter um monte de professor de filosofia sem trabalhar na escola, embora exista a lei. Um monte de professor de música, licenciados, mas que não se inserem no... E a licenciatura é para a educação básica, então não dá para você pensar, vou ser licenciado, mas eu vou trabalhar no Teatro Santa Rosa. Porque a licenciatura, a própria legislação diz, é para atuar na educação básica, na escola. Então, a gente está formando professores que a gente sabe que, de antemão, o campo de intervenção profissional deles será a escola, a educação básica. E a nossa educação básica está absorvendo esse pessoal? Essa é uma pergunta que a gente precisava fazer. Agora, penso eu que não é porque não existam as condições postas hoje que a gente não avance, porque a própria criação do curso pode favorecer a criação de uma política para a inserção desses profissionais. Agora, tem que se trabalhar paralelamente, senão a gente não vai avançar. Não é? Se você pensar, por exemplo, que agora a pedagogia, os pedagogos trabalham artes de primeira a quinta, isso foi algo... recentemente, mas não tão recente assim, aprovado em resolução do Conselho Nacional de Educação, que de primeira a quinta série, os pedagogos dão aula de artes e educação física.
Então, você veja que é um grande campo já da educação básica, que a lei diz que tem que ser o licenciado, que nós ficamos fora. Então, veja que a gente já está entrando num campo que a priori, já está restringido. Né? Então, tudo isso eu acho que tem que ser levado em consideração. Mas acredito que, em síntese, eu acredito que é necessário também que a gente crie essas possibilidades. Agora, com a clareza absoluta. Não dá para discutir a formação superior sem pensar no mercado de trabalho. Não que o mercado de trabalho dite a formação superior, mas a gente não pode ser indiferente ao mercado, já que esses profissionais vão ter que se inserir em alguma coisa, senão o próprio curso morre. Olha, se forma primeira turma, segunda turma e não tem absorção desses alunos pelo mercado, para que o curso? Não é? Então, é algo que a gente tem que pensar. Tem que pensar, mas, na minha opinião, não deve deixar de fazer. Penso que não, de jeito nenhum. Acho que é uma belíssima ideia, assim como pensar numa pós-graduação. Né? A questão da especialização, acho que a gente talvez possa falar um pouco melhor sobre ela. Especialização do pessoal da dança que nós trabalhamos naquela época. Esse pessoal eram professores do município, todos profissionais de educação física, já alguns deles até com mais de 10 anos, já como professores nas escolas. E isso foi mais ou menos no final da década de 90, 98, por aí. Esse pessoal, a gente começou a ter necessidade, sentir a necessidade de que eles tivessem também uma qualificação, vamos pensar assim, formal em termos da dança, não é? Um título que eles pudessem, inclusive, ascender profissionalmente no Estado, na carreira do magistério, etc. E tal. E aí nós fizemos um projeto disso, encaminhamos à Prefeitura Municipal e conseguimos fazer esse curso. Esse curso foi na Universidade Federal da Paraíba, as aulas aconteciam no ginásio da universidade, no ginásio menor, ginásio de ginástica que nós tínhamos lá atrás, as aulas práticas, e as aulas teóricas aconteciam também nas dependências lá do curso de Educação Física. Tivemos professores que vieram da Universidade do Rio Grande do Norte, os professores de Recife e professores aqui da nossa universidade. Pegamos professores de áreas comuns, porque um curso de especialização ele tem uma carga horária especificada pelo Ministério da Educação, 360 horas aula, fora o trabalho de monografia. E tem algumas disciplinas que naquela época eram obrigatórias, né? Metodologia do ensino superior era obrigatória, então isso independe da formação do professor para ministrar essas disciplinas. Então, nós pegamos um corpo de professores que davam essas disciplinas, vamos dizer assim, exigidas pela legislação e trouxemos professores doutores na área de dança para ministrar aqueles conteúdos específicos da dança. Então, isso aconteceu durante o ano todo, foi um ano todo a especialização. Depois nós tivemos as defesas de monografia. Nas defesas de monografia podia ser, inclusive, trabalho escrito ou uma própria performance ou um trabalho sistematizado de reflexão sobre aquelas experiências na escola. Também poderia ser considerado um trabalho de conclusão do curso, um trabalho de monografia. Mas também dentro daquelas normas, com defesa, com banca, tudo como manda a legislação específica da especialização. Então, nós fizemos naquela época, foram 42 professoras, concluíram 40. Né? E isso, eu considero assim que foi uma experiência fantástica. Pena que a gente não conseguiu repetir. Terminou, teve caráter terminal essa única turma que nós fizemos, que foi exatamente a turma que estava engajada nesse projeto da universidade com a Prefeitura Municipal. Então, foi esse corpo de professores que a gente qualificou. Se a gente pensar no movimento cultural da dança na Paraíba, né? Na minha opinião, eu acho que teve, claro, alguns momentos marcantes, mas momentos marcantes seja em termos de espetáculo, né? Promoção de espetáculos, de grandes espetáculos, de grupos de companhias de fora vindo dançar aqui. Teve uma época que era assim, muito acentuado o ritmo com que companhias vinham dançar aqui. Né? E parece que tinha assim, alguém que tinha fazia esse intercâmbio de uma forma muito, muito legal. Não sei exatamente quem era que fazia isso, mas a gente começava a ouvir mais a falar em grupos de dança, grupo corpo e tal, vindo dançar aqui.
grupos de Recife, do Rio de Janeiro, São Paulo, então tinha um movimento assim mais... A gente conseguia encontrar o povo da dança dentro do teatro, a gente vinha para o teatro, encontrava todo mundo da dança, se comunicava, então tinha assim a dança tinha uma representatividade nesse cenário, né, artístico-cultural da cidade. E também trabalhos da própria cidade, né, onde a gente tinha, à época, tinha o Teatro Santa Rosa fazendo espetáculo, tinha Estela Paula. O trabalho de Estela Paula, assim, dentro daquela linha que ela trabalhava, que ela acreditava, era um trabalho de destaque. Ela conseguia reunir um grupo jovem, um grupo bonito, um grupo, vamos dizer assim, empolgante à época, com um certo nível de técnica também para o trabalho de dança. Então tinha momentos bonitos, momentos. E além de contar assim, com festivais de final de ano, festivais do Teatro Santa Rosa, trabalhos montados pelo próprio Teatro Santa Rosa, exemplo mesmo do caldo de cana, né? Caldo da cana, uma coisa assim, que foi também um trabalho legal, que marcou época aqui. O próprio trabalho de Zete e Lilian Farias, também no Teatro Santa Rosa, também marcou época, né? Que também, esse também era delas, mas marcou bastante época lá. Trabalhos de Maurício Germano no Sesc. O Sesc tinha uma efervescência também, com Chico Noronha à época. Sempre tinha coisa de dança no Sesc. Sempre havia grupo de dança também que o Sesc trazia para cá. Cursos, etc. Então, sempre tinha movimento envolvendo a dança. As academias de ginástica, geralmente, todas tinham um grupo de dança. Faziam um trabalho também de dança. Lógico que algumas com a tendência muito mais ginástica do que dança, mas tinham um grupo chamado grupos de dança, outros com trabalho muito interessantes de dança. Também já absorvendo alguns bailarinos que iam exclusivamente para fazer trabalho de dança, coreografias, grupos. Então a gente sentia, o próprio espaço cultural tinha também escola de dança lá embaixo, funcionava. Então tinha uma dinâmica, né? Paralelamente a isso, tinha Guilherme na universidade também, que já começava a fazer trabalhos, apresentando padedês bonitos, belos, tal, já com uma concepção de coreografia diferenciada. No próprio Sesc, na própria mostra de dança, o Balé Udimar também, que sempre primando na linha do clássico, mas apresentava festivais, trabalhos vamos dizer assim, de finais de ciclo, de épocas, primeiro semestre, segundo semestre, sempre no final tinha apresentações. Então, tinha um movimento efervescente na dança, eu considero, que me parece que é cíclico, sabe? Aí se eu penso, não, isso eu vi quando eu era adolescente no Teatro Santa Rosa. Aí depois passa um período, aí aparece alguém, aí aquilo outra vez acontece, aí aquilo morre. Então, parece que fica assim meio assim, com ciclos definidos, né? Ultimamente eu vi que o Teatro Santa Rosa estava tentando recuperar um pouco aquele ritual da sapatilha de ponta. Então vi na televisão, achei aquilo muito interessante, muito bonito, né? Dentro da lógica deles lá de formação, me pareceu uma coisa interessante. Então o que eu vi na televisão me chamou muita atenção em termos do trabalho, mas confesso que eu sou uma aficionada por televisão. Eu passo o dia com todos os canais rodando. E, inclusive os de João Pessoa, eu não vejo nada de dança, ultimamente, eu não tenho visto. Nem nas programas. Sim, para não dizer que eu vi alguma coisa ligada ao Ano Cultural Políbio Alves, que teve uma apresentação de escola pública também, mas nada que me fizesse permanecer no canal. Então, assim, eu sinto que é meio cíclico. Talvez isso seja com todas as outras artes, eu não posso comparar, mas particularmente com a dança eu vejo isso. Então, João Pessoa tem competência para ter um trabalho de dança sério? Claro que sim, claro que sim. Quantas pessoas saem daqui que têm sucesso lá fora? Não é? E se sobressaem, fazem parte de grupos aí, a gente tem N pessoas aí, que eu não vou citar para não esquecer ninguém, que saíram daqui e se deram bem. Então, a formação aqui não foi tão ruim. Se eles conseguiram brilhar lá fora e serem aproveitados, não foi tão ruim, né? Mas eu acho que falta continuidade. Para mim, esse é um grande problema. E definir linhas de atuação. A linha da formação, a linha dos grandes eventos. Eu acho de grupos de fora, porque isso enriquece quem é da cidade. Fazer aula pública, vir aqui, né? Então, teve a história do Bolshoi, eu acho que foi outro momento importante. Depois a vinda dos meninos já do Bolshoi dançando lá no Teatro Santa Rosa, né? Então, aquele foi outro momento, outro marco
né? Mas a gente vê que isso fica meio a depender de pessoas muito. Não é uma política que diz assim, olha, a política de dança na Paraíba, independentemente, ou com pequenos ajustes, a depender de quem entre, segue essas 3 linhas aqui. Grandes espetáculos, fomento da cultura popular e formação de novos... Tem que ter uma linha, sabe? Que as pessoas, independentemente de quem passe, saiba que é daquela forma e que aquilo permanece. Não tem visibilidade, né? O trabalho do Teatro Santa Rosa, qual a visibilidade que tem aquilo lá? Acho que outro momento importante que a gente não poderia deixar de recuperar aqui também, se minha memória ajudar, foi um trabalho também feito por Rosa Cagliani, que foi o ciclo de danças antigas na Universidade Federal da Paraíba, aquilo junto com, acho que foi Carlos Anísio que fez junto com a orquestra, não sei se foi quinteto de câmara, não sei, mas me lembro que isso teve uma repercussão muito bonita, e uma repercussão muito grande, e foi um trabalho muito bonito, muito significativo. Então, Rosângela teve um papel assim muito importante no sentido de trazer uma visão externa em termos da dança, uma visão talvez mais avançada para aquela época, em termos de concepção coreográfica e de envolvimento com o pessoal de teatro, de música. Então, a gente talvez tenha começado a ver mais música ao vivo, tocando para alguém dançar, e que não era comum. Então, minha relação com Rosângela foi muito de aprender um pouco da experiência que ela tinha. A gente conversava muito, né? Eu tenho muito orgulho de ter um livro que ela me deu até hoje, né? Escola de Dança Clássico, é Dança Clássica o nome, foi ela que me deu esse livro. E, na verdade, eu nem sei se ela me deu, não sei se ela me prestou e eu não entreguei, não é? Mas eu tenho esse livro hoje e guardo assim com muito carinho, porque foi dela, e ela que me deu e tal. E a minha relação com ela era muito de conversar, de aprender um pouco do que ela tinha em termos de conhecimento da dança, desde a vida dela mesmo, de formação dela em dança, que ela trouxe para cá, e que ela introduzia aos poucos com o seu jeito e tal. E ia fazendo uma escola. Eu acho que ela ia construir uma escola, né? Se aquilo tem continuado, né? Ela iria com certeza constituir uma escola em termos de aprendizagem da dança. Não, eu penso que nessa linha da cultura local, da dança local, eu destacaria numa linha assim mais avançada, os trabalhos que o teatro fazia naquela época com Zezita, com Lilian, depois com Rosa, Maurício, com Carlos Arão, né? Carlos Arão, junto com Estela Paula. E depois Enoque, numa linha mais de escola de dança, né? De fazer aqueles espetáculos de final de ano, que também era muito rico em termos de indumentárias, tal, envolvia um grande público, a parte da sociedade paraibana. Também era marco na nossa cultura da dança, vamos dizer assim. Depois, pequenas iniciativas de grupos também isolados, algumas coisas que eles iam criando. O Sesc, que tinha o trabalho, mas aí já caía para o lado da dança folclórica, né, do espetáculo mais folclórico, mas já com uma concepção do espetáculo, não só de apresentação, né, que isso também é outra coisa importante, você distinguir aqueles grupos que faziam coreografias e por algum momento eram brilhantes, mas que não tinham vamos dizer assim, um formato de um espetáculo de dança com duração, com, vamos dizer assim, com mais de um dia de apresentação, para que realmente aquilo se torne algo, vamos dizer assim, não digo de repertório, mas digo de trabalho mesmo em termos de uma programação cultural da cidade, né? Depois também, me esqueci também, mas é bom lembrar o grupo de Maurício Germano também na universidade, né? E outros bailarinos que iam apresentar. Tinha Rita também, Rita Spinelli, que dançava, eu não me lembro agora, era o padedê que ela sempre fazia com ele, mas eram trabalhos muito bonitos que Rita fazia, Rita Spinelli também. Então tinham pessoas que iam se destacando enquanto valores individuais, não é? E que você via aquilo surgia no meio de uma apresentação, de uma abertura de um evento, então tinha alguém que dançava, tinha aqueles grupos que você, já mais ou menos consagrados, que você assistia, mas eram coisas assim muito, eu penso, pontuais, por exemplo, né?
E tinha sempre aqueles mais com uma frequência mais esperada, mas que eram de escolas, eram grupos de escolas, tipo o Festival do Teatro Santa Rosa, que aí as mães, os pais vão todo mundo assistir, Festival de Enoque também naquela linha, depois daí sai o grupo de Estela Paula, já com um caráter mais semi-profissional, vamos chamar assim, que aí fazia espetáculos, aí a gente saía de casa para ir assistir o espetáculo de dança, né? Tá certo? Então tinha essa, eu me lembro disso, não, pode ser que eu esteja sendo traída pela memória, mas é o panorama que eu me lembro, Eu acho, em termos do papel da universidade, vamos pensar assim, quando eu falo universidade, estou falando da Universidade Federal, não é? O papel que ela poderia ter em termos de incentivo, de indução de uma política, vamos para a dança, de um apoio, né? A gente tem uma pró-reitoria de extensão cuja a função é exatamente incrementar, incentivar atividades extensionistas na área de cultura, de arte, de lazer, de esporte, do ensino, do que você imaginar, existe um campo de apoio para essas iniciativas. Agora, tudo isso se dá via projetos. E hoje, mais do que nunca, via editais, que são quase todos de caráter nacional. Então, há uma necessidade também de que essas iniciativas, por parte dos profissionais da área de dança, também se dê em nível de sistematização em termos de projetos. Porque hoje, sem fazer isso, você não consegue avançar. Você esperar hoje, por exemplo, que uma universidade possa ter uma linha de fomento à criação de grupos artísticos por iniciativa própria, eu acho muito complicado, né? Quando os editais são quase todos de caráter nacional. Então, você tem que estar pronto para também concorrer nesses, igual você concorre a um projeto de pesquisa, né? A não ser, evidentemente, que a universidade decida por livre iniciativa ter um grupo de teatro, ter um grupo de dança, ter uma orquestra. Aí são iniciativas que a universidade, ao criar e ao entender isso como sendo algo importante, também vai ter que dar as condições para ele existir, né? Então, a gente sabe que a criação de um grupo, tudo isso traz consigo investimentos que nem sempre são tão poucos, ou uma infraestrutura que nem sempre é tão simples como a gente pensa que é. Basta dar uma sala e está resolvido o problema. E não é muito isso, né? Porque vai desde a possibilidade que você tenha de identificar pessoas com horários disponíveis, professores disponíveis para aquilo, espaço, recurso, viagem, indumentária. Então, tem um conjunto de necessidades que se revelam e que muitas vezes assustam aqueles que pensavam que criar um grupo é só dar o nome e aprovar no órgão superior da universidade como tal. Então, eu acho que não há assim uma política clara para isso. Na minha leitura, não há. Mas, por outro lado, eu também acho que quem lida com isso tem que procurar. E muitas vezes não é dentro da universidade. Hoje, qualquer pesquisador da universidade sabe que os editais são quase todos de caráter nacional para você concorrer. Então, por que seria diferente com a dança? Por que seria diferente com o teatro? Não é? Ah, não, porque essas áreas são áreas mais carentes. Olha, tudo bem. Então, se a gente quiser entender assim, precisa ter um apoio, vamos dizer, doméstico para isso. Se a gente entender que a produção é no nível de qualquer outra produção, em termos de qualidade, a gente vai enfrentar um edital também de caráter nacional, né? Hoje é assim em todas as áreas, mesmo programas de extensão da universidade. Quando se abre, por exemplo, um edital de extensão, ele é um edital nacional, com recursos, né, de caráter nacional, para ser distribuído com todos que apresentem projetos. Então, isso a gente tem que correr atrás, a gente tem que correr. Porque a universidade sozinha, ela cada vez menos ela vai investir nesse tipo de iniciativa, na minha leitura. Mas e o papel dela na linha do desenvolvimento da dança em João Pessoa? Assim, pelo que você viveu... Tá, agora, por outro lado, como é que a gente pode pegar o papel que a universidade, recuperar um pouco esse papel que a universidade tem? Nessa construção de uma história da dança na Paraíba, em termos de apoio, de incentivo, ela tem uma história que é inquestionável. Talvez ela própria não saiba, talvez ela própria não se reconheça como tal. Não é? Eu fui capaz de
permitir ou de incentivar que isso acontecesse. Na hora que ela criou um próprio grupo de dança dentro da universidade, que é o nosso colega Maurício, né, acho que ainda é ele, né, que toma conta do grupo, ela criou um espaço para que a gente possa fazer a promoção da dança. A universidade, ela não é abstrata, ela se materializa em nós mesmos, que estamos ali dentro trabalhando. Então, a dança será tão importante dentro da universidade quanto eu for capaz de fazê-la importante. Não é? Evidentemente que eu preciso de apoio para isso. Mas o apoio também vem quando sentem que eu quero associar o meu nome àquilo que está dando certo. Todo lugar é assim, não é? Não vai ser diferente na arte. Então, eu vejo que a universidade disse assim, olha, é importante ter um grupo. Dentro daquela compreensão vamos dizer assim, de trazer, de recuperar a memória da cultura popular, de tal, que foi a linha que Maurício abraçou para o grupo da universidade e que fez isso dentro daquilo que eu vi de uma forma muito competente, não é? Mas você me dizia assim, a universidade contribuiu para formar uma cultura em dança na Paraíba? Contribuiu, ela contribuiu. Agora, eu acho que ela não sabe o quanto contribuiu, e exatamente por não saber o quanto contribuiu, não é? A gente de dança também não foi capaz de dizer, não é? Ela também se limitou àquilo, criou o grupo e está criado. Eu me lembro que a época das mostras, como a gente já falou antes, né, nesses eventos, a gente criou um espaço de discussão sobre a dança. Eram vídeos que a gente passava na Universidade Federal, no setor da biblioteca universitária. Então tinha um ciclo, né, de debate sobre dança, por meio de vídeos, onde os grandes, vamos dizer assim, representantes da dança na Paraíba iam lá comentar. Maurício, era Estela, a própria Dijane, o próprio Odimar. Eu passava um filme, o auditório da biblioteca lotado de gente, e tinha um comentário, tinha um debate sobre aquilo ali. A universidade oportunizou isso. Talvez a universidade nem saiba que oportunizou aquilo. Então, ela foi capaz, sim. Agora, também acho que nós não fomos capazes de aproveitar melhor esses espaços. Eu penso isso. Pensando, vamos pensar, o que é preciso para a dança ser arte? Né? Isso tem até ligação com o que a gente falava ontem. A universidade foi capaz de fazer a dança, tal, se projetar. Talvez ela não tenha conseguido fazer com que a dança realmente chegasse, a gente dizia assim, tem arte, tem dança como uma arte dentro da Paraíba. Mas o que é dança como arte? Como é que a gente pensa isso, né? Eu acho que é tão complexo definir isso, como é complexo definir a própria arte, né? Mas penso que talvez o caminho para isso seja a formação de pessoas críticas em todos os sentidos, para você ser capaz de perceber que eu ficar no palco balançando o braço o tempo todo, eu ser capaz de captar o que é aquilo que é, porque eu conheço as tendências de dança, eu sei tal. Mas eu acho que, acima de tudo, a dança tem que ser capaz de comunicar alguma coisa. Nem que seja nada. Mas ela tem que ser capaz de comunicar alguma coisa, né? Isso parece um chavão, né? Porque todo livro de dança que você abrir, você vai encontrar isso que eu estou dizendo. A dança é comunicação, né? Mas não é à toa que isso se repete em várias civilizações. Isso deve ter um fundo, ter um sentido, que você tem que olhar para aquilo e se sentir de alguma forma incomodado, né? Ou para o bem ou para o mal, mas você se incomodou com aquilo que você está vendo. Então, eu acho que quando a gente é capaz de fruir a dança e perceber isso, aí eu acho que ela sai daquele plano meramente técnico, que também pode conter arte. O técnico também pode conter arte. Então, essa dicotomia é técnico, não é arte não é técnico, né? O fato do colega estar aqui filmando isso que a gente está falando, ora, isso não é um ato só técnico, isso também tem um quê de arte, tem um olho que ele bota ali, que ele capta, que se eu fizer assim. Então, isso não é só técnico, isso não está escrito em manual puramente, não é? Isso vai além do seu técnico. Então, acho que, independentemente disso, tem que haver essa possibilidade de incomodação. Incomodação, não é de acomodação, é de incomodação. Me incomodei com o que eu vi, né? Que não precisa ficar me perturbando a semana inteira, mas aquilo naquela hora, de alguma forma, me levou a pensar além daquilo. Então, eu acho que aí sim a gente começa a entender a dança, eu não sei se é como arte, mas como algo que nos provoca. Então, eu acho que aí sim a gente começa quando a gente se emociona, né?
se emociona no sentido de ver outras coisas, de ver outras possibilidades, de dizer assim, olha, isso não me agradou por isso, ou me agradou porque foi além daquilo. Então, eu acho que aí sim, ela começa a sair do superficial, vamos dizer assim, a sair do superficial, a mexer um pouquinho com a gente. Aí, se é isso que é arte, eu também não sei se é isso que é arte, mas eu sei que isso é algo legal quando acontece, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que é possível fazer um trabalho sério de dança, eu vejo que é possível a gente... Agora, tudo isso, para captar isso, em dizer assim, olha, a dança me incomodou, eu preciso ter formação cultural. Não é ser, sou formado em dança, sou formado em educação física, por isso eu compreendo, por isso eu entendo. Não, não é isso, não. É muito mais do que isso, né? Não é o fato de você ser formado em dança que você compreende dança. Não é. A dança é um fenômeno tão grande quanto o esporte, quanto a religião, né? E você, para entender de dança, para entender de esporte, de religião, não dá para você entender esses fenômenos só entendendo eles. Tem que entender muito mais coisas para poder contextualizar e compreender. Então, eu vejo a dança, sim, vejo como um fenômeno desses grande. Então, às vezes até me incomoda essa coisa, mas é de educação física, não é de dança não é de educação física. Eu acho isso numa discussão num nível de pobreza tão grande, né, tão limitante assim, que me preocupa. Então, eu acho que são intencionalidades diferentes que orientam essas práticas. Eu trabalho com uma clareza do que eu quero, de onde eu quero chegar, que não é o trabalho que com certeza que uma Ana Botafogo faria. Então são coisas diferentes que se complementam, mas que têm autonomia nos seus campos de atuação. Então acho que é por aí também.